Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo falaremos sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que viu em Jesus a possibilidade de se libertar e de ser totalmente curada com apenas um toque. Se você não é inscrito no canal, aproveita o momento se inscrevendo, dando joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Como a mulher do fluxo de sangue foi curada? Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem. A multidão era tão grande que acabava dificultando a sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertadamente e com muita dificuldade. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única de sua vida. Ela creu, queridos, que ao menos se tocasse em suas vestes, ou seja, a sua hemorragia seria estancada. Então ela veio por detrás da multidão, tocou na orla dos vestidos de Jesus e imediatamente foi curada, como narra Marcos 5:29. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente. E silenciosamente ser curada e permanecer, ou seja, anônima. Por causa de suas condições naturais, ela não desejava se expor publicamente. Tão logo tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Talvez por um instante, ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Porém, a mulher do fluxo de sangue estava enganada. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de uma forma diferente. Por isso ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Como Marcos relata lá em Marcos 5:30. Os discípulos acharam a pergunta de Jesus vazia e sem sentido. Muitas pessoas estavam tocando, não é? O mestre naquela multidão. Mas Jesus sabia que alguém havia tocado, não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Aqui vale dizer, como homem, Jesus de fato não sabia se havia ali alguém tocado, mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, o poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. A confissão da mulher que tinha um fluxo de sangue. Então a mulher havia sofrido com um fluxo de sangue e escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão. Ele entendeu, ou ela entendeu, melhor dizendo, que não poderia se esconder. Sua fé, ou seja, a fé dela oculta, a fé que ela queria esconder, seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, temendo e tremendo, e lhe declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que a sua doença tomava ela, ou tornava ela, melhor, impura. Ela não poderia tocar em ninguém. Então ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mas mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus confortou de uma forma amorosa.
Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica-te livre do teu mal. Marcos 5:34. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou a sua vida social e também religiosa. Agora, aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Vamos por uma lição da história da mulher do fluxo de sangue. A história da mulher do fluxo de sangue, ela certamente tem muitos a nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos, humanamente falando. Não havia mais nada que pudesse ser feito ao seu favor. Ela estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz, era refém da agonia. Aos olhos de todo, a mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desesperada que sofria com fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Em segundo lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Jesus. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo ou puro, ou impuro que está contaminado, ou toca o que é puro, o corpo de água polida torna o sujo limpo. Todo, ou seja, um tanque de água potável, podemos dizer assim, lava. Assim, Deus, ou o Senhor, fez aquele milagre. Se uma pessoa, ela se considerar limpa e tivesse contato com alguém imundo, ela também, irmão, ela seria suja, considerando, ou seja, impuro. Se você pegar uma roupa branca, botar na roupa suja, ela vai se sujar. Mas com Jesus é diferente. Sua pureza é sem igual. Ele próprio, e de forma genuína e santidade, quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ele não ficou impuro. Ao contrário, foi ela quem ficou pura. Por isso mesmo, somente ele pode transformar pecadores em puros e imperfeitos, filhos santificados de Deus, dando-lhe veste branca como a neve, como está lá em Apocalipse 3:5, 7:13 também, relatado no livro do Apocalipse. E em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé em Cristo, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo, sua alma foram restaurados. Por isso ele disse: a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era um fruto próprio, ou seja, da capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário, o próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e exercido tamanha fé. Entenda qual o significado e o poder da fé. Além disso, veja bem, ao dar uma enfatizada a respeito da fé como um instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente, quem cura, restaura é Jesus em sua resposta de fé, e não ter sido qualquer um objeto
supostamente místico ou sagrado. Quem opera o milagre, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o único que tem poder para curar, libertar o homem de toda doença.